Você já percebeu que algumas coisas na vida elas acontecem, a gente não sabe definir muito bem se ela é causa ou consequência? Mais ou menos como aquela propaganda que questiona, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Pois bem, meu nome é Ismael Menezes e a gente vai falar hoje sobre razão de ouro e retração de Fibonacci, muito utilizado no mercado de análise gráfica e causa uma certa questionamento dos agentes de mercado se essa retração de Fibonacci acontece porque todo mundo segue ou todo mundo segue porque acontece? Pois bem, pessoal, mas antes disso nós temos que entender a razão de ouro, né? Que deu origem à sequência de Fibonacci e à retração de Fibonacci. Pois bem, razão de ouro. Razão de ouro é uma constante algébrica denotada pela letra φ em homenagem ao escultor Fídias, que no século V a.C. utilizou para conceber o Partenon, muito importante na Grécia. E essa razão é encontrada em diversos lugares, né? No tamanho das falanges, ossos dos dedos, no comportamento dos átomos, nas espirais da galáxia, na refração da luz, nos furacões, enfim, vários outros, no crescimento das plantas, enfim, diversos lugares da biologia, da astronomia, enfim, muitos outros locais onde a gente encontra essa razão de ouro. Vocês podem ver aqui algumas figuras que denotam essa razão de ouro, e de tanto aparecer dentro da natureza, pesquisadores, artistas, escritores julgam ela como a razão ideal, muito procurada e buscada dentro da escultura, dentro né, de toda a questão relacionada aí às artes, né? E Fibonacci, Leonardo Pisano, conhecido como Fibonacci, um grande matemático do século XII e XIII, filho de um rico mercador de Pisa, viajou pelo Mediterrâneo para estudar matemática com os árabes importantes da época. E a fama dele foi tão grande que, de volta à Itália em 1200, com 32 anos, o imperador lhe conferiu rendimentos vitalícios que lhe permitiu dedicar-se completamente aos estudos, né? E isso deu tão certo que em 1202 ele publicou o livro do Ábaco, apresentando os algarismos arábicos de 0 a 9, que teve um grande impacto na Europa e substituiu o sistema de algarismos romanos. Então, a importância que teve o Fibonacci, conferindo aí essa mudança tão forte dentro, não só da Europa, como no mundo até hoje, né? Então a importância dele foi tamanha. Mas ele não parou por aí, né? Ele poderia ter parado por aí, mas não parou por aí. Fibonacci continuou seus estudos e, através do estudo do crescimento da população de coelhos, ele identificou uma lógica constante universal de crescimento e evolução da natureza e chegou na sequência matemática de Fibonacci, que era muito encontrada na natureza, mas ninguém havia encontrado uma lógica para isso. Então, como que ele chegou nessa sequência, né? A sequência faz com que ele somando, por exemplo, no caso, somando de 0 a 1, ele chega, então, no número 1. O número somado esse número 1 somado ao próximo número, no caso 1 mais 1, geraria o 2. O resultado somado ao seu antecessor gera o próximo número na sequência. No caso, o 2 somado ao 1 gera o 3, o 3 somado ao 2 gera o 5, e por aí ele chega numa sequência, né? O 5 com o 3 é o 8, e aí, infinitamente, ele chega numa sequência de Fibonacci, né? Então, muito utilizada. Só que ele não para por aí. Chegou então nisso a razão de ouro. De que forma? A divisão do número pelo sucessor, pelo número que vem na frente na sequência de Fibonacci, gera uma razão de 61,8%. Por exemplo, se você dividir 5 pelo 8, chega na razão de 61,8%. E ainda assim, se ele dividisse o número pelo segundo sucessor, ele chegaria numa razão de 38,2%. Ou seja, se dividir 21 dividido por 55, que é dois números, né, na frente na sequência de Fibonacci, chegaria no 38,2. E qual que é a importância disso tudo na análise gráfica, jogando isso para o mercado, né? A retração de Fibonacci é um indicador gráfico muito utilizado para identificar comportamento de preço e mudanças de tendência. É aplicado para ele é identificado com pontos mínimos e máximos do movimento gráfico para avaliar possíveis níveis de correção. Então esses dois níveis, o 38,2 e o 61,8, traçando a mínima e a máxima de um gráfico, chega-se no potencial nível de retração, né? Então nós vemos isso no 38,2 e no 61,8. Nós temos também o nível de 50%, ele não é uma constante da razão de ouro,
mas é um nível importante do gráfico. Vamos ver se ele acontece na prática, pessoal? Vamos lá. Então eu trago para vocês aqui um gráfico de dólar, né, em um determinado momento, onde a mínima e a máxima de um determinado período, nós vemos uma correção dele buscando os níveis de correção, primeiro no 38,2 e depois no 61,8. Mas nós vemos durante essa sequência vários níveis de correção. Vamos ver se ele aconteceu, né? Então, bem no início aqui da sequência, nós vemos um movimento de alta e uma certa correção, né? Então, traçando aqui a retração de Fibonacci, o mínimo pela máxima, nós vemos que o gráfico foi exatamente buscar o nível de 61,8 na retração. Tivemos também aqui, ó, bem também no início, né, um movimento que continuou numa alta e depois ele voltou para uma retração. Será que gerou aqui uma retração de Fibonacci? Então, traçando a mínima e a máxima, nós vemos que o gráfico, os preços veio a testar os níveis exatamente 61,8 para depois continuar o seu movimento. Ou seja, é uma situação que ela acontece, né? Vários agentes de mercado conhecem, exercitam, praticam e tentam identificar esses níveis de retração de Fibonacci, porque ela estabelece níveis de suporte ou resistência dentro do gráfico e confere uma vantagem interessante para você identificar possíveis comportamentos de talvez aonde o preço vai buscar o alvo dentro dessa retração de Fibonacci, muito utilizada no mercado. Então, não fica só na matemática esse conhecimento da retração de Fibonacci, né? Ele é utilizado muito na prática, na análise gráfica, para você poder traçar um alvo desse comportamento de preço, nessa correção de Fibonacci. Beleza, pessoal? Deixo aqui os meus contatos, para quem não me segue, me siga lá no Instagram, ismaelmenezes.mdc. Muita coisa legal a gente transita aí para vocês, para que vocês possam aprimorar o conhecimento. Legal, pessoal? Ficamos por aqui então, dentro dessa razão de ouro e retração de Fibonacci, a gente tem todo esse conjunto de conhecimento que pode ser muito útil dentro da análise gráfica. Legal? Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, até o próximo vídeo.